E agora nós chegamos na última parte dos desafios do Cicada. E se você é um programador, se você já mexeu com tecnologia, nesses desafios você viu que existem alguns aspectos, alguns elementos que são comuns entre os programadores. Outros elementos, principalmente softwares ou modos de você trabalhar a informação, são específicos para pessoas que mexem com essa parte de criptografia, sendo nesse caso um público muito restrito para conseguir resolver os problemas do Cicada. Isso sem contar as buscas, que são bem complexas para você conseguir achar as referências necessárias para você resolver esses problemas. Do primeiro desafio até o segundo, a gente nota uma maior complexidade na resolução dos problemas. E agora eu tenho que falar que para o terceiro, eu considero mais complexo ainda a resolução desses problemas. Eu te convido a me acompanhar e ver o final dessa jornada, que foi os problemas do Cicada 3301. Vamos lá, a terceira e última parte desses vídeos aqui sobre Cicada. Eu realmente achei, cara, que os desafios foram ficando bem mais complicados. O do primeiro você já via alguns elementos que você já poderia ter visto por aí. O segundo já se tornou uma investigação muito complicada. Eu aposto que esse terceiro aqui vai ter coisas mais complicadas ainda, né? Tem cara de que tá evoluindo. Então, vamos ver um pouco sobre isso. Em 2012, uma imagem anônima foi postada na internet dizendo buscar indivíduos altamente inteligentes. Escondido dentro do arquivo dessa imagem, foi encontrado um código que, decifrando esse código, ele se transformava num link. Esse link levava para outro enigma, que levava a um Reddit, que levava a um livro. Recap todo. Decifrando o código desse livro, uma mensagem foi encontrada. Nos ligue no número de telefone 214-390-9608. Será que isso ainda funciona? Ligando nesse número de telefone, uma será? gravação com outro enigma era tocada. Será que existe ainda? Decifrando esse enigma, você ia para um site com uma lista de coordenadas. E essas coordenadas estavam espalhadas pelo mundo todo. Nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Coreia do Sul e na Polônia. Indo pessoalmente nessas coordenadas, foram encontrados pôsteres com o logo de uma cigarra e um QR Code embaixo. Esse QR Code tinha mais um enigma que, quando você decifrava, você achava um link para a Deep Web. Nesse link da Deep Web, eles pediam para você colocar o seu e-mail, porque eles iam te mandar um link para um enigma exclusivo, o teste final para ser recrutado para Cicada 3301. Vocês que sabem mais do que eu, aí que eu até vou perguntar, tem relato de alguém que falou que foi recrutado? Alguém que bateu assim no peito, eu resolvi esse negócio, eu fui convocado? Existe? Existe? Eu não achei nenhuma fonte muito confiável a respeito disso, né? Não sei, né? Eu acho que deveria ter alguém, né? Que falou, fui eu consegui, né? E conseguiu provar. Não sei, se vocês conhecem, fala alguma coisa aí, né? Entrando nesse link da Deep Web, a gente encontra o próximo enigma. Essa mensagem só será exibida uma vez. Aqui está uma mensagem criptografada com RSA. Módulo Crypt RSA Perl disponível no CPAN. E logo depois disso, um monte de caracteres aleatórios, ou seja, essa é a nossa mensagem criptografada. Aqui está a chave pública que foi usada para criptografar. Note que ela tem um módulo de bits baixo e por isso ela é quebrável. E embaixo disso a gente tem dois valores. Um valor é um E e o outro valor é um N. A mensagem encriptada é um número. Cada pessoa que chegou até aqui recebeu uma mensagem única, criptografada com uma chave única. Vocês não devem colaborar entre si. Compartilhar sua mensagem ou a sua chave vai resultar em não receber o próximo passo. Boa sorte, 3301. Ok, agora a primeira coisa que você tem que fazer com esse enigma é salvar ele em outro lugar, porque a própria mensagem disse, essa mensagem só vai ser mostrada uma vez, então se você atualizasse a página, o enigma inteiro teria sido deletado para impedir que outras pessoas pudessem entrar no seu link e fazer o seu enigma. Ele é seu enigma e ninguém mais pode ter acesso. Agora, vem comigo. RSA é um sistema de criptografia que usa duas chaves diferentes, uma pública e uma privada. E com uma lógica bem parecida com o sistema PGP que a gente já viu antes, a chave pública é usada para esconder a mensagem e criptografar a mensagem, e a chave privada é usada para destravar a mensagem e descriptografar. Mas o que importa pra gente decifrar isso é aqueles valores N e E que o Cicada passou pra gente, eles são a chave pública. E esse valor N
ele é o resultado da multiplicação de dois valores primos bem grandes. Então, se você conseguir descobrir quais foram os dois números primos que foram multiplicados para formar esse n, você consegue decifrar a chave privada e decifrar a mensagem. Esse valor de n, ele é bem pequeno, então a gente consegue decifrar quais foram os números primos. E sim, esse valor aqui é pequeno comparado ao que normalmente é o valor n. Se o valor n fosse como é normalmente, que é esse aqui, você levaria tipo anos para calcular exatamente quais foram os números primos que formaram isso daqui. Mas já que o valor n é bem pequenininho, a gente consegue quebrar. Então, o caminho para descobrir quais são os elementos... Cara, calma lá. Calma. Vamos conversar aqui, porque, bicho, na verdade, pelo mais incrível que pareça, isso daqui, você mexer com números primos, ainda mais num número desse daqui, que ele fala que é pequeno, isso daqui é um problemão. Isso daqui é um problema... Cara, é complexo isso aqui. Eu lembro que até quando eu tava lá na faculdade, lá em Belo Horizonte, um dos professores ele sugeriu isso, né, nas primeiras aulas de computação que a gente tinha, que era realmente você tentar achar dois primos ali que multiplicados davam outro número. É claro que não era isso daqui, né, esse número gigantesco, era uma coisa bem pequena. Um cara conseguiu resolver, mas quando você deixa, por exemplo, o seu computador para tentar fazer esse algoritmo para você conseguir calcular primos, cara, O elevado à quarta, O elevado à quinta, é difícil, cara. É difícil. Muito provavelmente, assim, olha, eu tô chutando, né, mas um número desse porte aqui, cara, você vai tentar fazer ali um programinha em Python, um programinha, sei lá, em JavaScript, C#, qualquer coisa assim, e eu te garanto, o teu PC vai ficar processando aquilo ali por um bom tempo, por algumas horas, porque mexer com primos, cara, é realmente complexo. Eu vou fazer um corte, eu vou pegar um negócio ali rapidinho. Tá, olha só, isso aqui é um livro que eu tenho aqui em casa, né, ele é de teoria dos números, né, e, cara, olha só, ele é dessa grossura aqui, só mostrando, assim, problemas, desafios, questões de Olimpíada de Matemática. Isso tudo relacionado a números e principalmente com a ideia de números primos, com a ideia de conjuntos. Cara, é muito complexo. Eu considero, na verdade, que isso daqui é uma das partes da matemática mais complexas. Não existe ainda, até hoje, uma função em que te dê números primos. Por exemplo, eu quero o número primo da 21ª posição. Não existe uma função que te dá assertivamente para todos os elementos números primos. Então isso daqui, cara, em relação à capacidade computacional... Parece, acha dois primos aí. Não, irmão, não. Isso daqui é muito complexo. Ainda mais que você pode fazer, por exemplo, um programinha que, beleza, ele vai dar ali, por exemplo, pros 20 primeiros primos, pros 30 primeiros primos. Agora, imagina um número primo muito grande mesmo, lá pra frente. Será que seu programa não vai acabar crashando? Ou acabar pegando algum resultado que esteja errado e tudo mais? Isso daqui eu realmente... Cara, eu considero que é um problemaço isso daqui, tá? De verdade. Vamos continuar. O valor n. Se o valor n fosse como é normalmente, que é esse aqui, você levaria tipo anos que formam uma multiplicação, fatoração. Fatoração é justamente isso, é você pegar um número final e tentar descobrir quais são todas as multiplicações possíveis para formar esse número. Então o ideal é você pegar uma ferramenta que isola todos os números primos e ver se eles são fatorais desse número final. Depois de algumas horas processando vários números primos, você finalmente encontra dois números primos que multiplicam perfeitamente para esse valor final. Agora você precisa gerar a chave privada para poder decifrar a mensagem. Para isso, você precisa ir para o sistema que gerou as chaves. E o Cicada escreveu qual foi o sistema. Era aquele módulo Perl que estava escrito na mensagem. Sendo assim, a gente só precisa pegar aqueles dois números primos que a gente achou, mais o número E que o Cicada passou pra gente, usa o módulo Perl de criptografia para achar as chaves que ele gera com esses valores, e a gente vai ter a chave pública e a privada, e a gente consegue decifrar o que a mensagem era. E a mensagem era isso: um monte de números. E mais uma vez você pega esse monte de número, volta para aquele link .onion e coloca barra esse número e você encontra
mais um enigma. Mas pera aí, antes da gente continuar, você deve estar se perguntando: se esses enigmas eram exclusivos para cada pessoa e ninguém mais podia ver eles, como que a gente tem acesso a esses enigmas então? Olá, você compartilhou suas informações online. Você agora foi removido por completo. Mesmo que você decifre a chave, não importa, pois você demonstrou que não é confiável para seguir sequer simples instruções. Obrigado por ter participado até aqui. Adeus. Essa é uma mensagem que apareceu na internet e ela é assinada pela Cicada com o PGP, então é realmente deles. Então foi isso que eles enviaram para a pessoa que vazou esses enigmas. X9 passa mal, né? A última aí. Voltando para o enigma agora, colocando a resposta certa no site, você receberia um outro e-mail com um arquivo de áudio, mais especificamente um arquivo .midi. MIDI significa interface musical de instrumentos digitais e é basicamente uma maneira digital de escrever notas musicais e a duração delas. Bom, abrindo o arquivo MIDI que o Cicada enviou, ele toca essa música. Então no e-mail tinha esse arquivo MIDI, que é basicamente um arquivo com informações sobre uma música e uma mensagem. Essa música é seu caminho. Outra parada no caminho para o esclarecimento. Siga-o e não compartilhe. Deixe o refrão ser o seu guia para as profundezas. Deixe os padres dos corvos do amanhecer, não mais em preto mortal, com roucas notas amaldiçoarem os filhos da alegria. Nem seus filhos aceitos, os quais, tiranos, permite que livremente definam os limites ou construam os tetos. Nem chame aquela pálida religiosa luxúria de virgindade. A que deseja, mas não age. Que isso? Pois tudo que vive é sagrado. Isso que a gente acabou de ler é um trecho de um livro chamado O Casamento do Céu e do Inferno, que sim, é o mesmo livro que a gente usou para resolver o enigma da segunda chance mais cedo. Esse trecho da obra Uma Canção de Liberdade, especificamente, é chamado de refrão. Inicialmente, abrindo esse arquivo MIDI, você só ouviria uma música e você acharia que só tem que trabalhar com essa, mas se você usar softwares que convertem arquivos MIDI para texto, você descobre que tem uma segunda música escondida dentro desse arquivo também. O enigma mandava a gente usar esse refrão como nosso guia. Então, pegando cada letra desse refrão e colocando na ordem das notas da música escondida, um padrão interessante surgia. Cada letra desse texto era equivalente a sempre a mesma nota, ou seja, toda vez que tinha um L, ele era respectivo a essa nota. Todos os Zs encaixavam exatamente nessa nota e essa... Caramba, cara, olha só, vou parar aqui, porque só de você tentar chegar aqui, ó, só de você tentar... Irmão, agora eu tô realmente... Me convenceu, velho. Isso aqui é extremamente complexo. Irmão, meu Deus do céu, você vai abrir o negócio lá como texto. Deve ser algum outro software por aí, né, que a galera deve usar e que eu particularmente não sei, porque isso obviamente não é a minha área, né, em que a galera usa pra fazer texto de música. Nossa, tem que ser uma pessoa extremamente específica pra isso daqui. Putz grila. Pra mim, essa terceira parte aqui tá sendo... assim, de longe, a mais complexa. E assim em diante. Com essa informação, então, a gente consegue criar um alfabeto com as notas musicais. Cada nota representava uma letra. Beleza, Caramba. Agora que a gente tem esse alfabeto de notas musicais que a gente encontrou na música escondida do arquivo, vamos na música que não estava escondida e substituir as notas musicais que a gente tem pelas letras respectivas delas. O problema é que não tinha nenhuma nota igual à da segunda música. Nenhuma nota que aparecia na segunda música era igual à da primeira. Então esse alfabeto inteiro que a gente montou de notas musicais é praticamente inútil. Só que, na verdade, não tanto. Analisando esse alfabeto musical, claramente as primeiras letras eram representadas por notas mais curtas e as últimas letras eram representadas por notas mais longas. Então a gente tem que voltar para aquela música inicial, organizar todas as notas dela, da mais curta até a mais longa, e substituindo agora com esse alfabeto as notas musicais com as respectivas letras, a gente encontra a mensagem final. Muito bem, você provou ser muito dedicado para chegar tão longe. Para adquirir o esclarecimento, crie uma chave PGP para o seu endereço de e-mail e faça um upload no servidor de chaves do MIT. E então, criptografe a seguinte lista de palavras usando a chave pública do Cicada 3301. Assine com a sua chave. Então, mande o texto criptografado e assinado para o e-mail qual você recebeu seus números. As suas palavras são
casa, elefante, língua, loja, bola, intelecto, telhado, longe, orelha, luta. Essas são obviamente palavras completamente aleatórias, só pra ninguém conseguir chutar talvez quais palavras seriam, eles mandaram só um monte de palavra aleatória. Então basicamente o que você tinha que fazer era pegar a chave pública PGP do Cicada, criptografar essas palavras, pegar uma chave que você criou, a sua chave PGP privada e carimbar essa mensagem com a sua assinatura, e agora você pega essa mensagem e envia pro Cicada. Eles vão verificar se essa mensagem foi assinada pelo seu e-mail e se as palavras estão certas, e se tiver... Peraí. Peraí, o que ele mandou? essa mensagem e envia... Aê, valeu, tô uns 7 anos atrasado, mas tá valendo. Aí, tô uns 7 anos atrasado, mas tá valendo. Caramba. E o e-mail ainda tem um... como é que chama? Uns pontos de interrogação? Se essa mensagem foi assinada pelo seu e-mail e se as palavras estão certas, e se tiver tudo certo, você tá dentro. Depois de todo esse processo, você receberia um e-mail final, um convite, o tão aguardado recrutamento do Cicada 3301. Em 2012, nos grupos de internet que estavam juntos conversando sobre como resolver os enigmas, as pessoas que supostamente receberam esse convite simplesmente sumiram. E depois de alguns dias, a Cicada 3301 fez essa última aparição oficial. Eles postaram uma mensagem naquele Reddit que tinha toda a história do Rei Arthur. Olá, nós encontramos os indivíduos que procurávamos. Sendo assim, a nossa jornada de um mês termina aqui. Por agora. Obrigado por sua dedicação e esforço. Se você não foi capaz de completar o teste ou não recebeu um e-mail, não se desespere. Haverão outras oportunidades como essa. Obrigado a todos, 3301. Peraí, eles falaram um mês. Um mês? Isso aqui durou um mês? Eu vi nos comentários que a galera falou que era 2 anos isso aqui, um mês? Cara, eu só sei de uma coisa. Tipo assim, se ele tá postando isso daqui, alguém resolveu. Só sei isso. Se tá postando é porque resolveu. PS, um monte de número. E depois disso, o silêncio. Algumas outras mensagens do Cicada 3301 apareceram em 2012, mas nenhuma delas tinha assinatura oficial do Cicada, então eram falsas. Alguns meses se passaram e as pessoas só esqueceram do Cicada 3301 e continuaram vivendo a vida delas normalmente. Até 2013. Exatamente um ano depois, no mesmo dia daquela primeira postagem em 2012, eles voltaram. Voltou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero ver vocês nas próximas partes da minha série. Cara, da hora. Eu tenho que ser sincero, cara. Assim, olha, os primeiros desafios lá do primeiro vídeo tem elementos ali que você consegue identificar. Tipo assim, se você é um desenvolvedor, você consegue identificar algumas coisas. Você consegue. Não quer dizer que é fácil. O povo tá achando que eu resolvo Cicada fácil. Não, cara, eu acho que eu levaria a minha vida inteira e talvez não conseguiria resolver esse tipo de problema. Mas, vendo aqui, julgando as respostas, parece que são elementos que a gente já viu. Então é possível que você, assim, com o olhar de hoje, consiga entender um pouco da lógica ali que eles resolveram. A parte 2, né, tem realmente muita investigação, você tem que achar muitos elementos, e essa parte 3 aqui, pra mim, já foi pros caralho. Pra mim, é bem... Nossa... Se alguém aí utiliza algum tipo de software para transformar música em texto, e pra que isso funciona... Cara, é difícil, velho, é difícil. É aquilo que eu falo, assim, isso daqui não era para desenvolvedor, não era para programador, esses desafios. Era para um público muito específico, muito específico. Eu continuo com esse pensamento. Eu queria realmente saber se alguém teve alguma notícia de, tipo assim, o cara foi lá na Rede Globo, irmão, resolvi. Eu fui lá nos caras, os caras foram lá, abriram lá, tinha café, tinha tudo mais. Eu queria saber, mas eu acho que isso não tá aqui. Bom, foi bem divertido. Eu vou ficar por aqui. Se tiver mais alguma outra coisa que seja interessante reagir sobre esse desafio, eu trago mais no futuro.
Mas por hora eu vou deixar essas 3 partes e eu tenho que ser sincero, achei muito legal mesmo. E esse cara aqui, ele trouxe realmente muita coisa bacana pra gente.